Por que os patriarcas bíblicos viveram tanto? Essa pergunta intriga estudiosos e leitores há séculos, dando origem a debates que atravessam a teologia, a história e a mitologia comparada. As idades extraordinárias de figuras como Matusalém, que teria vivido 969 anos, não apenas desafiam a lógica moderna, mas também apontam para uma visão de mundo profundamente diferente da nossa. Ao explorar essas narrativas, descobrimos que elas não estão isoladas, onde culturas antigas ao redor do mundo também descrevem eras de longevidade e harmonia, frequentemente associadas a um passado idealizado onde os humanos viviam em proximidade com o divino. Mas o que está por trás dessas histórias? Elas seriam meras simbologias, erros de cálculo ou reflexos de uma visão mais profunda sobre o tempo e a existência? A resposta pode estar em um emaranhado de calendários antigos, contextos culturais e crenças universais que conectam a Bíblia a outras tradições do Oriente Próximo e além. E se, por trás dessas idades extraordinárias, houvesse um enigma ainda não resolvido? Enquanto andamos pelo sítio arqueológico de Petra, quero saber a sua opinião sobre o tema do vídeo. Deixe nos comentários o que pensa sobre essas figuras com essas idades tão longas. Na época em que os textos bíblicos foram escritos, o conceito de ano variava entre dois sistemas principais de calendário: o solar e o lunisolar. O calendário solar, amplamente adotado pelos egípcios, era baseado em um ciclo anual de 365 dias, alinhado com o movimento do Sol. Em contraste, o calendário lunisolar, predominante entre os mesopotâmicos e influente em culturas próximas, ajustava-se ao ciclo lunar, com anos de aproximadamente 354 dias, frequentemente corrigidos por meses intercalados para manter a sincronia com as estações. Entre os judeus, há indícios do uso do calendário lunisolar em textos como o livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto. Mas será que essa diferença no cálculo do tempo pode explicar as idades dos patriarcas? Essas diferenças na contagem do tempo não eram meramente técnicas, mas refletiam questões culturais, religiosas e políticas. Por exemplo, a escolha de um calendário impactava diretamente o cálculo das festividades religiosas e a autoridade do templo. No período do Segundo Templo, disputas entre grupos religiosos, como os fariseus e os saduceus, giravam em torno das datas de celebrações sagradas como a Páscoa. Um calendário errado podia invalidar rituais e questionar a legitimidade sacerdotal. Assim, o controle do tempo era também o controle da espiritualidade e da política, exemplificando a intrínseca relação entre cosmologia e poder. No Egito Antigo, o faraó Akenaton tentou impor uma reforma religiosa e também alterou o calendário oficial. No entanto, essa mudança foi rejeitada após sua morte, mostrando como o tempo e o poder estavam interligados. Essas variações também levantaram hipóteses sobre as idades extraordinárias atribuídas a personagens bíblicos, como Matusalém. Alguns estudiosos sugerem que a contagem de anos poderia se referir a ciclos menores, como meses ou estações. Contudo, essa explicação não é amplamente aceita. É mais provável que as longas vidas tivessem um significado simbólico, evocando um mundo pré-diluviano idealizado, onde os humanos viviam em harmonia e proximidade com o divino. Se considerarmos que os anos mencionados na Bíblia eram, na verdade, meses, então Matusalém teria vivido cerca de 80 anos. Um número muito mais plausível. Essa ideia de longevidade simbólica não é exclusiva da tradição judaico-cristã. No Oriente Próximo, textos mesopotâmicos, como a lista de reis sumérios, descrevem reis antediluvianos com reinados que duravam milhares de anos. Essas narrativas parecem representar uma tentativa de elevar a figura dos governantes a um status quase divino, sugerindo uma época dourada de equilíbrio e autoridade absoluta. Na lista de reis sumérios, um dos reis antediluvianos, Alulim, teria reinado por 28.800 anos. Isso faz Matusalém parecer jovem. Os gregos antigos também exploraram esses temas.
No poema Trabalhos e Dias, Hesíodo descreve a raça de ouro, uma humanidade que vivia em paz e abundância sob a proteção dos deuses. A morte era suave, como um sono tranquilo, e os homens não conheciam sofrimento. Essa era foi seguida por sucessivas eras de decadência como a prata, bronze e, finalmente, ferro, marcada pela mortalidade e pelo conflito. Esses mitos de eras douradas ajudam a contextualizar os períodos pré-diluvianos da Bíblia, onde as longas vidas dos patriarcas simbolizavam uma conexão mais pura com o divino. Paralelos como esse sugerem uma ampla interação cultural entre o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Estudiosos como Martin West traçam conexões entre essas tradições. Ele aponta que as eras metálicas de Hesíodo ecoam ideias mesopotâmicas e até influenciam narrativas bíblicas, como as metáforas de ouro, prata e ferro na profecia de Daniel, que simbolizam impérios em ascensão e queda. Esses paralelos evidenciam uma rica troca cultural, onde temas de mortalidade, reinos ideais e a decadência humana eram reinterpretados para explorar questões universais sobre a condição humana. O conceito de uma idade de ouro também aparece em lendas chinesas, onde imperadores lendários viviam por centenas de anos e governavam uma humanidade em perfeita harmonia. Assim, a contagem do tempo e os mitos associados às eras douradas não eram apenas formas de medir a passagem dos anos, mas também ferramentas poderosas para refletir sobre a espiritualidade, a política e o significado da existência. A noção de um passado idealizado de longa vida e harmonia ressoa em outras culturas. Na Índia, os textos hindus, como o Mahabharata e os Puranas, descrevem as yugas ou eras cósmicas. Durante a Satya Yuga, a primeira dessas eras, humanos e divindades coexistiam em equilíbrio, e a virtude reinava. De forma semelhante, na tradição iraniana, as histórias do tempo de Ima falam de uma era de prosperidade e harmonia antes da decadência. No Japão, existe uma lenda sobre Taketori Monogatari, onde a princesa Kaguya, de origem celestial, também vivia uma vida extremamente longa antes de retornar à sua morada divina. Essas narrativas não apenas explicam longas vidas ou idades míticas, mas refletem um sentimento universal de saudade por um passado idealizado, um tempo em que a humanidade vivia em harmonia com o divino. Até aqui, exploramos como a influência dos sistemas de calendário, solar e lunisolar, nos contextos bíblicos, destacando seu impacto na organização social e na autoridade religiosa. Disputas em torno do calendário podiam afetar a legitimidade dos líderes espirituais. Também abordamos as idades extraordinárias dos patriarcas, sugerindo que possuem significado simbólico, semelhante a mitos de outras culturas, como os reis antediluvianos mesopotâmicos. Ressaltamos a troca cultural entre civilizações do Mediterrâneo e Oriente Próximo, evidenciando narrativas universais sobre a condição humana, a espiritualidade e o desejo por uma era dourada idealizada. Mas, no fim das contas, as idades dos patriarcas eram apenas metáforas ou escondem um segredo perdido no tempo? Você já sabia sobre essas curiosidades? Se não, me conta o que achou. Se você conhece alguém que se interessa por arqueologia ou história, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Vamos juntos espalhar conhecimento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.